O tema dessa mensagem é o que Jesus espera de sua igreja. O que eu falei? O que Jesus espera de sua igreja. Vamos ler Apocalipse 3:14 até o 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: rico sou, estou abastado, de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Como eu disse, há aqueles que têm medo de ler o livro do Apocalipse. Mas medo por quê? Se você olhar no livro do Apocalipse, o próprio livro, você vai ver no capítulo 1, versículo 3, uma promessa de bênção para aquele que lê, para aquele que ouve e para aquele que guarda. O que eu falei? Promessa para quem lê, promessa para quem ouve e promessa para quem guarda. Olha o que diz Apocalipse 1:3: bem-aventurado o que lê, o que guarda as palavras desta profecia. Bem-aventurado o que ouve, o que guarda e o que lê as profecias que estão registradas. Então, você vai ver que é o único que promete bênção para quem ler, ouvir e guardar essa palavra. Então, se nós estivermos atentos ao que diz o livro do Apocalipse, você vai ver uma simbologia nele. Você vai ver no capítulo 1 expresso algumas coisas. O próprio apóstolo João, ele diz: eu vi um como filho do homem, ouvi Jesus glorificado. Ele começa a dizer: Jesus estava glorificado. E naquilo que João, o apóstolo, via, ele contemplava Jesus com cabelos brancos. E os cabelos brancos nada mais se referia do que a santidade e sabedoria que existe em Jesus. Santidade e sabedoria de Jesus. Também, se você for olhar a respeito da visão que João tinha, o apóstolo, ele também declara vestes resplandecentes. Essas vestes simbolizam o reto juiz que Jesus é, que julga retamente e com justiça. Nós vemos também João o apóstolo ouvindo uma voz de muitas águas, que saía da boca daquele que vive para todo sempre. A voz de muitas águas era uma voz poderosa e irresistível. Se você olhar no livro de Atos dos Apóstolos, há menção disso, dessa voz soando num ato muito forte de Paulo contra a igreja. Saulo conspirava contra a igreja, diz o texto. Ele perseguia a igreja, mas ele pôde ouvir a voz, uma voz poderosa e irresistível, que naquele instante
fez ele se render completamente. Está escrito isso em Atos capítulo 9. Nós vamos ver também a menção na Bíblia Sagrada em Hebreus, que também existe uma espada que sai da boca, e essa espada nada mais é que a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala a respeito disso. Também a menção de João a respeito do rosto que resplandecia como o sol, rosto que resplandecia como o sol. E isso também me faz atentar para o momento da transfiguração de Jesus, onde os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, puderam notar, nesse grau de intimidade que eles tinham, que Jesus os levou, o seu rosto resplandecendo no monte da transfiguração. E ali naquele monte, eles puderam ver Moisés, Elias e o próprio Jesus, e conversavam algo a respeito do plano da salvação. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e Jesus representando a graça. Nós vemos então que quando João vê no livro do Apocalipse o seu rosto resplandecendo, mostra então quão grande e poderoso é o nosso Jesus. Amém? Diante de toda a visão que João estava tendo, há um gesto dele, a menção de que João cai aos pés como morto. Sabe o que acontece? Quando a glória de Deus, a Kavod, que existe a Kavod e existe a Shekinah. Shekinah é presença, Kavod é o peso da glória. E quando essa Kavod, ela realmente se manifesta de uma forma poderosa sobre a nossa carne, sobre a nossa vida, a nossa carne não aguenta a presença real de Deus. E é isso que aconteceu com João, quando ele estava sendo arrebatado em espírito. Não existia força física em João para resistir tamanha glória, e ele caiu como morto aos seus pés. A menção de João, quando ele fala: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz que dizia: João, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Repita comigo: 7 cartas enviadas por João na ilha de Patmos. Aonde que João estava? Estava exilado por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E 7, quando a Bíblia menciona o número 7, nada mais é que o número de Deus. 7 anjos, 7 igrejas, 7 espíritos, dia de descanso e assim por diante. O diabo ele tenta imitar. Aqueles que são ligados à bruxaria sabem muito bem. Existe demônios chamados de 7 flechas, 7 catatumbas, existe 7 encruzilhadas, existe vela de 7 dias. O diabo tenta imitar a Deus em algumas coisas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Repita comigo: 7 igrejas, representando 7 tempos. Existe então um propósito de Deus nisso. As cartas que foram enviadas a 7 anjos ou a 7 pastores, a carta do Apocalipse vai destacando algo que precisa ser corrigido. Jesus vem buscar a sua igreja. Quantos creem nisso? Quantos veem os sinais cumprindo aqui? Estão aí. Se você for observar nas 7 igrejas, o Senhor menciona algumas coisas que precisam ter correção. O filho entregue-se a si mesmo é a vergonha do seu pai e da sua mãe. Tem filhos que não gostam de ser corrigidos.
gostam de fazer o que vem à sua cabeça, não gosta de ser censurado. A Bíblia diz: não há filho a quem o pai não corrija. O verdadeiro filho é corrigido. Quem não é corrigido não é filho, ele é bastardo, como diz a carta aos Hebreus. Éfeso é uma das menções da primeira igreja, uma igreja que abandonou o primeiro amor, precisava de correção. Jesus olhava para Éfeso e dizia: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E hoje não é diferente. Existem muitas igrejas, nunca se existiu tanta igreja como hoje, para se adequar à sua vontade. Você não concorda sobre a questão de gênero, você não concorda na questão sexual, você tem uma igreja que se adequada a isso, ao seu perfil, à sua vontade, ao seu desejo. Aí eu gosto de uma igreja mais agitada, ali tem. Uma igreja menos agitada, ali tem. Mas você já parou para analisar se você está realmente numa igreja que agrada a Jesus? Uma igreja que Jesus espera. E é isso que o Senhor falava comigo: o que eu espero da minha igreja, meu servo. Era isso que o Senhor falava comigo. E quando Ele me mandava então ler esse texto, eu fiquei espantado com aquilo que o Senhor falava comigo. Ele me mostrava uma classe de igreja como a de Éfeso, uma igreja que existe, uma igreja que é real, mas que abandonou o primeiro amor. Ou seja, aquele tipo de crente que fez muito por Deus, mas hoje não faz mais, que trabalhava com amor, mas que hoje não trabalha mais. Escuta o que eu vou te dizer. Você que está visitando, que passava aqui na frente desta igreja, que via de madrugada a gente saindo daqui, como hoje, 4 horas da manhã, de sábado para domingo, 4 horas da manhã a gente saindo da igreja, 3 horas, deixando tudo preparado aqui. Houve menção de algumas pessoas dizendo assim: você é louco. Mas eu olhando para a Bíblia, eu vejo que quem usou a fé um dia foi chamado de louco também. Você vai ver menção disso na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Deram a sua vida pelo Evangelho, deram a sua vida por Jesus, deram o seu máximo para o reino. Muitos chamam de doido os marceneiros que aqui deram o seu tempo como mordomos, porque existe algo chamado mordomia cristã, que nós aprendemos na teologia, que nós não somos nada, somos apenas administradores aqui na terra do Senhor. Somos apenas administradores. Alguém se espantava de nos ver tão empenhados assim. Alguém chama a gente de louco ou de trouxa. Que é isso? Você chega cansado do trabalho e vai direto lá para a igreja trabalhar até meia-noite. Sabe que as pessoas se espantaram? Alguns batiam no meu ombro dizendo assim: essa igreja é diferente. Não se há mais isso, não existe mais isso. O povo trabalhando, cansado, mas com um sorriso nos lábios. Alguns falavam: que igreja é essa? Que o povo está lá trabalhando, empenhado, lavando cadeira aí, ontem à noite. Nós tivemos um atraso, você não sabe a batalha espiritual que nós travamos. Cerca de 3 horas paralisado por problema na parte elétrica, sem luz. Por isso que atrasou também os nossos serviços aqui. Mas eu estimulava meu filho e também os demais, dizendo: gente, vamos se aquietar. O que tiver que estar pronto, vai estar pronto, e será tudo para a glória de Deus. Com piso pintado ou não, completamente, a Deus seja a glória. Nós fazemos depois, mas o propósito de Deus aqui será cumprido neste lugar. Que povo diferente! Não se há mais isso. As igrejas tradicionais e centenárias
que eu fiz parte de 16 anos. Cadê aquele povo que trabalhava com vigor? Cadê aquele povo que trabalhava por amor, pastor? Não se existe mais, se acabaram. Sabe o que o povo pensa? Não que isso seja proibido, mas aqui tem que se saber dosar as coisas. Nós estamos numa região muito difícil, litorânea, parece a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto era uma igreja litorânea, uma igreja que possuía todos os dons. Paulo menciona na sua carta dizendo assim: nenhum dom vos falta, Corinto. Mas naquela igreja existia um enteado tendo relacionamento sexual com a sua madrasta. Naquela igreja existia partidarismo, competição, dizendo que era de Paulo, outro dizendo que era de Apolo. Precisou Paulo corrigir a igreja de Corinto. Você vai ver bem claro, Paulo agindo com fervor, com confronto. Ele chegava e dizia assim: aquele que está lá quietinho no pecado, no meio de vocês, precisa ser entregue nas mãos de Satanás para que aprenda a temer a Deus. Você vai ver isso menção, mas hoje não. O que nós pregamos hoje no altar? Algo que massageie o ego de vocês. Se não for isso, eu não vou na igreja. Você vê uma multidão querendo realmente algo que estimule. Nada contra aquilo que é feito com equilíbrio, é bênção. Mas muitas vezes existe a atividade mecânica do coaching hoje nos nossos dias, em cima do altar, em cima do púlpito. E pasmem no que eu vou dizer. Eu já ouvi de uma pastora, amiga nossa, eu e minha esposa, ela chegaram a mencionar, dizer assim: um certo pastor chegou para mim e disse assim: eu não sou pastor, eu sou um animador de plateia. Eu sei fazer o povo chorar, eu sei fazer o povo rir. Eu sou um animador de plateia, eu não sou pastor. Eu falei assim: meu Deus. O próprio J.A. menciona os bastidores do que é isso. Eu não estou aqui escondendo, é fato público. Vocês mesmo têm acompanhado as notícias. Ele menciona o que existe nos bastidores, muitas vezes, da música gospel. Hoje está levando um povo ao que? A um descrédito do evangelho. E com isso o amor de muitos está se esfriando. E se esquecem que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Então o sinal dos últimos tempos é o amor se esfriando. Então aquilo que você está sentindo hoje, que existia na vida da igreja de Éfeso, é um sintoma nos nossos dias de que o Senhor está querendo nos corrigir, para que a gente volte à essência, a ser a verdadeira igreja que Ele espera. Porque existia 7, apenas uma que recebeu de Jesus um certo elogio e um pouquinho de censura, mas não como as demais. Essa é tipificada como a igreja do arrebatamento, como a igreja Filadélfia. Uma certa censura Jesus faz para a igreja de Filadélfia, quando ele chega assim e diz: tendo pouca força. Isso tipifica aquele crente que diz assim: ai Senhor, eu não aguento mais, vou desistir, não sei se eu vou conseguir. Então existia uma certa censura de Jesus nisso. Mas Filadélfia nem se comparava às demais, que estavam totalmente fora daquilo que Deus queria para elas, e o que o Senhor queria.
através dela. Então existia em Éfeso o abandono do primeiro amor. Será que você não está assim, desacreditado, buscando uma igreja que se encaixe a você? Mas você já parou para analisar que nessa procura você pode estar num lugar aonde você está querendo simplesmente uma igreja que lhe agrade e não uma igreja que agrade Jesus? Eu preciso ser uma igreja que agrade a Jesus. Eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso entender que a igreja, isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui é madeira, bloco, concreto. Nós estamos aqui na questão de templo físico, mas existe algo chamado igreja, que não é composta de bloco, de cimento, de areia, de pedra, de tinta, ou de sei lá mais qual material. Eu estou falando da noiva de Jesus, eu estou falando da noiva do Cordeiro, daquela que Ele vai vir buscar. É essa que Ele espera, uma noiva sem mácula, uma noiva que lhe seja fiel e não uma amante que trai. Ele espera uma noiva pura, santificada, limpa. E ele olhava para a igreja de Éfeso e falava: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Será que você não está enquadrado nessa censura hoje? O Senhor olhando para você e fala assim: quem você tem sido hoje? Você tem sido a mesma pessoa que lá quando você se converteu? Você tem sido aquele mesmo crente empenhado, dedicado, fervoroso, como foi no início da tua fé? As tuas obras têm sido maiores que as das primeiras? Ou você só regrediu depois da sua conversão? Será que hoje você não tem sido um museólogo, tem vivido somente coisas do passado, de testemunhos do passado? É porque eu curei, eu orei, eu ganhei. Mas e hoje, você ainda continua ganhando? Ainda tem produzido algo para o reino de Deus? Você fala com muito orgulho do teu pai, que guardou a fé, que morreu crente. Mas e você, que tem aprendido desde o começo os bons ensinos do seu pai? Como você está? Você quer o quê? Uma igreja que aceite bebida alcoólica? Você quer uma igreja que se enquadre ao seu sistema? Você não tem um discipulador que agrade a Jesus. Você tem alguém na internet que possa muitas vezes te discipular do jeito que você quer, porque afinal de contas a internet é uma terra sem dono. Aparece qualquer um. Escuta que eu vou te dizer, usamos essa ferramenta e pode ser poderosa para alcançar muitas vidas, mas existem muitos crentes que utilizam da forma errada. Entendeu? Éfeso, uma igreja que abandonou o primeiro amor. E você tem abandonado o primeiro amor? Então você não tem sido a igreja que Jesus espera. Mas hoje pode ser que você volte à essência. Amém? Depende de você. Fale para quem está do seu lado: só depende de ti. Aí vem Pérgamo, repita, Pérgamo, uma igreja onde havia imoralidade, existia a idolatria. Deus agora, o Senhor Jesus então manda um recado para aquela igreja, através do apóstolo João. Escreve ao anjo, ao pastor daquela igreja: as suas imoralidades, a sua idolatria tem chegado até a mim e não tem me feito tão bem. Vem Tiatira, uma igreja que tolerava Jezabel. O espírito de Jezabel atuava na igreja de Tiatira. Ou seja, em vez de dar espaço para o Espírito de Deus, essa igreja dava para o espírito de Jezabel. Havia partidarismo, havia dissensão, havia inimizade. O inimigo fazia o que queria em Tiatira.
Será que não tem sido essa igreja que o Senhor tem reprovado? Uma igreja igual a Tiatira. Temos então Laodiceia. Essa igreja não tem nenhuma virtude a destacar por Jesus. Jesus não destaca nenhuma virtude. Por que isso? Se nós olharmos, Laodiceia era uma cidade da Ásia Menor, uma colônia de Roma. Se nós olharmos para a história, foi dado esse nome para a igreja, para essa cidade de Laodiceia, em homenagem a Laodice, esposa de um dos imperadores da época. Para você ver o poder que existia nessa cidade, no ano 96 depois de Cristo, a cidade se tornou uma metrópole do ouro. Era uma cidade rica em costura, em medicina. E quando começamos a olhar Roma, essa cidade era uma poderosa cidade. Ela dependia das riquezas, das técnicas de medicina que eram desenvolvidas por Laodiceia. Sobre a moda romana importava vestidos de Laodiceia e inventaram uma sofisticada técnica de vestes sem costura na época. A alta costura nasceu em Laodiceia. Você vê, ó, que cidade rica. Eles também inventaram o colírio para os olhos. Laodiceia estava numa região privilegiada, vulcânica. Ali havia termas, águas quentes. Só que também existia, por ser uma metrópole, uma cidade rica, todo mundo queria morar em Laodiceia. Era uma cidade produtiva, gente, onde a prostituição imperava em Laodiceia. Aproveitando esse recurso natural, os romanos criaram termas de prostituição. E até hoje existe isso. Agora, o contraste que existia da cidade: muita cultura, existia prosperidade, existia tanta coisa avançada naquela cidade. Ao mesmo tempo existia idolatria, existia prostituição, existia a homossexualidade, a avareza, a soberba, o sentimento de independência também nessa cidade. Uma igreja foi fundada ali, numa metrópole. Agora tu imagina, uma igreja fundada justamente no território rico, um lugar onde todo mundo queria habitar. Deus permitiu que fosse estabelecida em Laodiceia uma cidade. Nessa cidade de Laodiceia, uma igreja. Para que Jesus, pastor Alexander, queria estabelecer uma igreja em Laodiceia? Para mudar a atmosfera daquele lugar. Fala para quem está do seu lado: Jesus não estabelece uma igreja por acaso, num lugar. Fala assim para ele: se ele estabeleceu uma igreja, é para mudar a atmosfera da região. Deu para entender? A igreja nunca pode ser igual ao mundo. A igreja nunca pode ser parecida com o mundo. A igreja tem que ser diferente. A igreja tem um padrão dos céus, o DNA do céu. Por isso que Jesus chegou a dizer que é necessário, aqueles que desejam entrar no céu, tem que nascer de novo, DNA do céu. Você recebe um registro lá, um novo coração e uma nova mente, assim, né? Lá maior, Lá maior. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado. Cante. Como fruto desse novo
Olhe para o seu irmão e declare: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Pega na mão aí. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, expressando uma família, vivendo um compromisso. Eu preciso, olha para o seu irmão e diga isso: precioso és para mim, querido irmão. Escuta bem o que eu vou te dizer. Visando a transformação do local de uma cidade chamada Laodiceia, foi que Jesus inspirou o pastor a implantar um trabalho ali. Alguém pode não concordar de a gente ter feito isso aqui? Se você me perguntar o que eu investi aqui pela fé, passando cartões, você vai dizer assim: brincadeira, bispo. Quem olha para cá fala assim: nossa, você está cheio da grana. Não está não. Esse som Deus nos presenteou, essa iluminação Deus nos presenteou. Mas tem um povo que ama, tem um povo que acredita em Deus. Eu posso imaginar que Jesus deu todo o recurso para o pastor implantar uma igreja em Laodiceia, como aconteceu com aqui. Quem sabe Laodiceia começou bem, a intenção era boa, mas de repente o plano original de Jesus foi esquecido por essa igreja e por esse pastor. Foi obrigado o apóstolo João, amando de Jesus, escrever uma carta direcionada ao pastor, ao anjo da igreja, porque a igreja só tem um anjo. John Bevere, ele fala no seu livro A Recompensa da Honra, ele fala muito sobre isso. Ele era pastor e ele estava submisso a um pastor, e ele queria fazer um grande trabalho. John Bevere fala que de repente aquele pastor teve uma direção diferente para um trabalho que no ver dele seria um projeto que iria ganhar muitas vidas. Mas de repente Deus muda os planos e fala: não é tempo de fazer esse projeto evangelístico com jovens. E fala com o pastor para barrar esses planos. E de repente, olha, todos os projetos que tem nesse sentido vão parar. John Bevere não aceitou, se revoltou. De repente ele foi para casa indignado e usou a expressão para sua esposa. Quando a esposa viu ele chegando em casa, indignado, falou assim: o que aconteceu, John? O seu pastor mandou parar o trabalho que a gente estava fazendo. Nossa, quantas vidas eu ia ganhar! Vê se pode. Tinha tudo para dar certo. De repente a mulher sábia olha para o seu marido. A mulher de John Bevere olha para ele e diz assim: John, eu acho que Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Ele virou o rosto e foi para lá indignado e foi orar. E quando ele foi orar, o Espírito Santo falou com ele, dizendo: John,
Você está certo o que você fez e você está fazendo com a sua revolta? Palavras minhas para você entender. Ele indignado dizia: Deus, mas era para ganhar muitas vidas, um projeto grande, evangelístico, era obra de Deus. Aí de repente John ouve do Senhor algo que mexeu com as estruturas dele, que serve para muitas pessoas hoje. John, antes de você prestar contas diante de mim daquilo que você fez e das almas que você ganhou e quantas pessoas foram curadas e libertas, você vai prestar conta daquilo que você fez e da sua obediência a quem Deus colocou você para servi-lo, para ajudá-lo. John, então, naquele instante entendeu. Está lá em Mateus dizendo assim: muitos me dirão naquele dia, em teu nome expulsamos demônios, fizemos tantas maravilhas, fizemos sinais. Quer dizer, deu certo. Eu não quero ser uma igreja que simplesmente prega libertação, o capeta sai. Eu não quero muitas vezes receber um elogio de vocês e ser censurado por Deus. Eu não quero agradar vocês. Primeiramente eu quero agradar a Jesus. Porque se isso está acontecendo aqui é por vontade dEle, propósito dEle, e é a Ele que tem que ser dado toda a glória e toda a honra. Porque no início de janeiro para fevereiro de 2022, era para mim ter morrido. Mais 5 minutos por falta de atendimento médico, eu morreria do coração, por um infarto do miocárdio. Era um domingo depois do culto de uma conferência profética viva. Era para mim ter morrido. Sabe aquele negócio que a gente olha e interpreta que é para o nosso mal? Aconteceu algo com a bispa. Eu fui socorrê-la. E no meio do caminho deu aquela queimação, aquela dor no peito, aquela coisa intensa, aquela queimação que aumentava e a dor aumentando, indo socorrer ela. Quando cheguei no hospital, que chegou na emergência, eu senti aquela dor muito forte. Eu falei: olha, está aqui meus documentos, eu quero ser atendido também, porque eu estou sentindo algo que eu não estou acostumado a sentir. Ali estava um livramento de Deus para a minha vida. Por uma crise de ansiedade nela, eu fui salvo. Pude ser atendido rápido e ser corrigido isso. Então, se não fosse propósito de Deus, eu não estaria vivo. Quem sabe eu pregando aqui, passasse mal e até alguém me levar para o hospital e entender que era um infarto, não teria dado tempo para mim sobreviver. Deus sabe de tudo. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: Deus está no controle de tudo. Deus tem um propósito na tua vida, não tem? O pastor falou assim aqui, o pastor Alexandre falou assim: tu tem um chamado, amém? Tem algo a ser cumprido. Você não nasceu por acaso, você nasceu para um propósito, amém? Tem gente que acha que é somente para se divertir, para ir para a gandaia, espera aí, você tem que descobrir o propósito pelo qual você está aqui. A igreja tem que viver dentro do propósito que Deus estabeleceu. Deu para entender aqui ou não? John entendeu que ele poderia fazer muitos milagres, mas se estivesse na desobediência, entraria pelo caminho de Saul, que cometeu o pecado de rebelião. E rebelião é como o pecado de feitiçaria, está escrito. Ele então se arrependeu e voltou à essência. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus quer que você entre no propósito que Ele estabeleceu para você. Não viva uma vida para agradar as outras pessoas. Agrade a Deus primeiramente. Glória a Deus.
Porque quando nós fazemos ou apresentamos uma dança aqui que não é para agradar a Deus, é para agradar a plateia, não estamos cumprindo o nosso propósito. A equipe de louvor, ela não pode ser estrela. Nós devemos entender que o sol que deve brilhar aqui é o sol da justiça, que é o Senhor. Eu já falei e profetizei que o grupo de louvor, ele vai percorrer esse planeta, levando a palavra cantada para muitas pessoas. Mas primeiro algumas coisas precisam ser corrigidas. No plano original de Deus, o Espírito que atua na igreja, o Espírito Santo que age a partir da igreja, deve invadir uma cidade e transformá-la. Ou seja, nós temos que batalhar para que o Espírito Santo permaneça nessa igreja, porque existe uma promessa que contra a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam. Amém? Então essa igreja não é de bloco, não é de pedra, de cimento, mas é eu e você. Somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. No livro de Atos dos Apóstolos, vamos ver no Atos dos Apóstolos 13:44. Vamos ver uma menção de como o Espírito Santo agia na igreja primitiva. Atos 13:44. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz aí, Atos 13:44. Reuniram-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo agia na igreja, e a igreja impactava cidades inteiras. O poder que move essa igreja é o poder do Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, por onde Deus me levar, eu vou impactar pessoas. Tem um casal, uma família que está nos assistindo agora, Rafa e Fernanda, estão em Portugal, estão lá, impactando vidas, pessoas, famílias, não perde um culto online, estão lá, fincando a bandeira do Evangelho. Temos uma identidade, IBFAV, precisamos ser personalidade jurídica. A lei nos diz que tem que ser assim. Somos cidadão da terra também, e como cidadão da terra pagamos impostos, temos os nossos deveres, mas devemos também nunca nos esquecermos de que nós somos cidadãos dos céus. Sabe o que a Bíblia menciona? Que nós somos embaixadores de Cristo. Sabe o que isso representa? Embaixador é a maior autoridade de um país em outro país. Quando a Bíblia menciona que nós somos embaixadores de Cristo, você é a maior autoridade de Cristo na terra. É por isso que os demônios se sujeitam, é por isso que as enfermidades recuam, é por isso que o espírito de depressão não resiste o poder do Evangelho. Quando uma igreja vive tomada pelo poder do Espírito Santo. O que fez você chegar a esse lugar foi o poder do Espírito Santo agindo na tua casa, na tua vida. Foi o poder do Espírito Santo que te atraiu até aqui. Mas Laodiceia, pastores e líderes, foi uma igreja que Deus permitiu ser plantada,
mas que não mudou a localidade. Presta bem atenção, uma igreja que não mudou a história de Laodiceia. Jesus permitiu que fosse plantada aquela igreja, não para que a igreja fosse igual ao mundo. Olha o que Jesus falou: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Foi a oração de Jesus, a oração sacerdotal em João 17. Não são do mundo, ele já orava por mim e por você. Uma igreja que não mudou a história da localidade, era Laodiceia, se tornou igual ou semelhante ao mundo. Uma igreja semelhante ao mundo não muda a vida de ninguém, não transforma ninguém. Deu para você entender? O que acontece quando uma igreja não muda a história de uma cidade, de uma região? Eu te pergunto. Infelizmente o pastor dessa localidade e a igreja, o povo, sabe o que eles fizeram? Absorveram o espírito daquela cidade. Sabe aquele sapo gospelino? Já ouviram falar disso? Sabe como é que acontece com o sapo? Coloca o sapo dentro de uma água fria e depois vai acende o fogo, coloca ele numa caldeira, sabe? A água está fria, acende o fogo e deixa o sapo lá. Você pensa que com a água esquentando ele vai sair? Não vai. Ele vai se acostumando com o ambiente, ele vai gostando da temperatura, vai aquecendo a água, aquecendo a água, aquecendo a água, aquecendo a água, ele vai gostando, até que atingiu 10 graus, 20 graus, 30 graus, o sapo não pula dali, o sapo não sai dali, mesmo em alta temperatura. Agora atingiu em nível que vai fervê-lo, mas o sapo não sai, ele morre, mas não sai. É assim que acontece com a igreja que vive conforme os padrões deste mundo. Parece que o espírito de sapo atinge a igreja. A igreja vai se acostumando, gostando da linguagem do mundo, gostando dos vestes do mundo, gostando das coisas do mundo. Ah, mas hoje tem uma confusão na cabeça de muita gente, querendo fazer tanta coisa para realmente agradar as pessoas, e se esquecem que nós vamos ter que agradar, ou precisamos agradar a Jesus, a Yeshua HaMashiach. Bate no ombro de quem está do seu lado e fale assim: a quem você tem agradado? Fica a pergunta. O pastor e a igreja de Laodiceia absorveram os valores do mundo. O espírito daquela cidade impetrou-se no meio da igreja. As palavras daquele pastor era: estou rico, abastado, não preciso de ninguém, tem todo o recurso que eu preciso, sou independente. Ele havia começado pelo Espírito e agora estava na carne. Vamos ver Gálatas 3:3. Vamos para Gálatas, olha o que Paulo diz. Gálatas 3:3. Está aí no telão, acredito. Está assim: sois vós tão insensatos, ó Gálatas, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora vão acabar? Ou seja, você começou bem, Gálata, e está terminando mal. Gálatas, igreja da Galácia, vocês começaram no poder do Espírito Santo e agora estão entrando na carne. Olha aí,
O pastor e a sua igreja deveriam levar uma mensagem de transformação para aquela sociedade, mas não. Eles terminaram absorvendo o espírito daquela cidade. A avareza entrou dentro da igreja, a soberba entrou dentro da igreja, a independência entrou dentro da igreja, o amor ao dinheiro entrou dentro da igreja. E toda a igreja tem como propósito principal mudar as vidas das pessoas. Uma igreja que não muda e não influencia positivamente uma sociedade não é digna de ser chamada uma igreja. Sabe, para essa igreja só havia repreensão, só confronto. Será que você tem sido aquele crente que tem reclamado com seu líder, com seu pastor, que você só recebe puxão de orelha? Ah, você nunca me elogia, meu líder. Será que você não tem sido Laodiceia? Mais na carne do que no espírito? Olha o que diz ali, ó. E ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és quente nem frio, vou te vomitar da minha boca. Porquanto dizes: eu rico sou, estou abastecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Essa é que era a realidade aos olhos de Jesus. Nos olhos de Laodiceia: estou rico, estou abastado, não preciso de ninguém. Jesus disse: você é um pobre, miserável, coitado, pobre, cego e nu. Ele disse para a igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Ou seja, este é o verdadeiro valor que você tem que procurar. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. E ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, vou cear com ele e ele vai cear comigo. O que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está do capítulo 3, versículo 14 até o 22 de Apocalipse. O pastor de Laodiceia precisava ser corrigido, a igreja precisava ser corrigida. Jesus então envia um alerta através de João, diretamente da ilha de Patmos para ele. Veio através de uma carta. Ele disse: eu repreendo, castigo a todos quanto amo. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você tem sido a noiva de Jesus, que agrada a Ele? Jesus espera uma igreja que lhe agrade. Sabe, na carta Jesus estava dizendo: você está cheio de ouro, mas aos meus olhos você é pobre. Está cheio de roupa, mas aos meus olhos você está nu. Você mora na terra que produziu o colírio, mas aos meus olhos você está cego. Sabe, tudo é de Jesus, e é por meio dele, e a glória é toda dele. Sabe, o pastor e o povo acharam que era por causa dele que as coisas aconteciam. Eles desprezaram a carta, eles desprezaram. Jesus é mencionado como aquele batendo na porta. Eis que estou à porta. Jesus estava do lado de dentro dessa igreja? Jesus estava do lado de fora, querendo entrar. Eu pergunto: Jesus está dentro ou fora? Jesus está dentro ou fora? Jesus tem acesso a todas as áreas da sua vida?
Jesus tem acesso a todas as áreas dessa igreja? Será que Jesus tem liberdade para agir na sua vida? Fale para quem está do seu lado: jamais despreze a batida de Jesus na porta da sua casa. O carpinteiro está batendo a porta. O carpinteiro está batendo na porta. Mas o coração dessa igreja estava endurecido. Não abandonou o amor ao dinheiro. Ela desprezou a Jesus. De repente, depois de tempos, a cidade foi sucumbida por um terremoto. A cidade foi destruída por um terremoto. Ou seja, o tempo de Deus agir com juízo chegou para Laodiceia. Que história crítica, terrível. Hoje Laodiceia é um monte de entulhos lá na Turquia. Um dia nós vamos fazer a nossa viagem para Israel e vamos passar por esses lugares. Esse governo de lá islâmico impede qualquer visitação ao lugar que era Laodiceia, o lugar do ouro, da moda, da medicina. Hoje o povo islâmico não deixa entrar lá. Fala para quem está do seu lado: é um perigo quando a igreja perde a visão. Fala para quem está do teu lado: é um perigo quando a igreja perde o foco. Fala assim: é um perigo quando o crente perde a direção. Agora Deus dá mais uma chance para essa igreja, e dá essa chance para nós hoje. Eu quero que você continue vivendo no propósito que eu estabeleci. Quem recebe essa palavra? Ele continua levantando pessoas. Lá em Marcos 16:15 disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele continua tendo misericórdia, levantando pregadores, pessoas dispostas que façam a sua obra, que façam a sua vontade. Em Mateus 11:28 ele chama e diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em João 6:37 ele continua dizendo: se você vier a mim, eu lhe darei água. Ele continua. Não despreze o chamado de Jesus. Ele quer cear com você nessa noite. Fique em pé em nome de Jesus. Jesus está esperando uma igreja que transforme o seu bairro. Jesus está esperando uma igreja que transforme a região. Eu não posso ser mais um no meio da multidão. Eu tenho que fazer a diferença. Quando eu recebi o chamado de Deus, eu falei: Deus, eu não quero ser mais um. Eu quero fazer a diferença. Será que a tua vontade é entrar dentro do propósito que Deus estabeleceu? Em Laodiceia, Jesus já estava do lado de fora, mas ele continua batendo. Não sei se na tua vida Jesus está do lado de fora, mas ele está batendo nessa noite. E ele está dizendo: abre a porta para mim. Ele está dizendo: abre o teu coração para mim. Ele está dizendo: se renda a mim. Quanta chance ele já te deu. Aliás, tem pelo menos 10 pessoas no meio dessa multidão que já receberam milagre de livramento. A sepultura já estava aberta e Deus o poupou, o guardou. Entrou 3 vezes em unidade de terapia intensiva 3 pessoas aqui, mas o Senhor o guardou. Acaso? Plano de Deus. Ei, como está a sua saúde, hein?
Aliás, se o Senhor te chamasse agora, você estaria preparado? Se fosse o seu último respiro, o teu último culto, como você sairia daqui, desse planeta, desse mundo, para a eternidade com Cristo, ou uma eternidade sem Ele? Hoje Ele está chamando. Aliás, não pensa que tua saúde está muito boa, porque eu posso te dizer uma palavra aqui. Se fosse depender da tua pressão, agora mesmo está entrando nos 20 por 17. Talvez entraria agora num AVC. Você fala: não, eu tenho uma saúde de ferro. Tu dizes: estou muito bem. Os teus dons e talentos é para servir ao Senhor? Como está a sua vida? Como está a sua casa? Que igreja você é? Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, em Éfeso, qual igreja você é? Qual se identifica mais com você? Você é a igreja que agrada a Jesus? Você tem transformado o lugar onde você trabalha? Você tem transformado o local onde você mora? O principal desejo que eu tinha quando me converti é ver a minha família transformada e salva. Hoje está o Marcão aí, ó. Hoje está o Jorge servindo a Deus. Hoje minha irmã Miriam estava afastada, voltou para Jesus. Está a Glória servindo ao Senhor aí, ó. Está aí a minha sobrinha Flávia, que é a minha cara. Só basta eu colocar um cabelo comprido que é a minha cara. Está aqui. Graças a Deus, Deus me deu uma esposa muito querida e que ama a obra. Respira isso. Vive o mesmo propósito. Aqui, se não fosse ela, me atura. Meu braço forte. Me deu filho, que hoje é pastor, está ali. Aquele carequinha na plataforma ali. Líder de célula. Me deu uma nora, que agora entrou para a família como filha também. O Azés entrou na do Robson e Paula, e a Tama entrou na nossa. Estamos esperando o Samuel agora. Tem a Mara, ministra de louvor, está ali na frente. 18 anos já. Como o tempo passa. E tem o Caio, todos servindo a Deus, auxiliar no departamento infantil. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas ao final são morte. Que caminho você está trilhando? Para onde você está indo? Que rumo e que direção? Você está realmente cumprindo o propósito do Senhor como igreja? Antes de entregar essa mensagem, o Senhor me falava: continue sendo a igreja que me agrade, continue sendo um pastor que me agrade, que eu cumprirei tudo o que eu prometi para você. Não quebre princípios. Hoje, esse ano é o ano profético do concerto, com C, da aliança. Ano da aliança, ou seja, Deus que promete, que cumpre. Deus jamais quebra a aliança. Quebra a aliança é nós que quebramos. E Ele diz: hoje eu quero fazer um concerto contigo, e chama você para um concerto, chama você para uma aliança. E Ele está hoje batendo a porta e dizendo: vem para a essência. Triste é a vida de um pastor e de uma igreja que põe Jesus para fora de suas vidas. Hoje é o dia de decisão. Ouça agora o chamado de Jesus: venha e se entregue a Ele.
É isso que Ele espera de você.